Às vezes vale a pena ter conhecimento sobre as coisas obscuras da vida. Afinal, trivialidades aleatórias melhoram qualquer conversa, certo? Não há nada mais satisfatório do que compartilhar sua sabedoria com amigos e familiares. E eu coletei alguns dos fatos mais incríveis que existem, para que você possa fazer exatamente isso. Depois me conta se você gostou do vídeo, e eu vou criar mais episódios para fazer dessa a melhor série sobre fatos surpreendentes na web. Por que os caminhões da UPS estão sempre com as portas abertas? Você já percebeu como os motoristas da UPS usam furgões sem nenhuma porta na frente? Essa prática incomum é perfeitamente legal nos Estados Unidos, e tudo se resume a economizar tempo e dinheiro. Veja, um funcionário comum da UPS faz cerca de 130 paradas por dia. É muito tempo gasto abrindo e fechando portas, especialmente quando algumas paradas estão a poucos minutos uma da outra. Nos negócios, mais tempo sempre é igual a mais dinheiro, então faz sentido financeiro para a empresa remover as portas completamente. Os caminhões da UPS também não são equipados com ar-condicionado pelo mesmo motivo, porque entrar e sair do caminhão várias vezes não resultaria em um fluxo de ar frio muito eficiente. Como resultado, os motoristas da UPS também contam com a brisa que sopra em seus veículos sem portas, para obter o alívio muito necessário do calor escaldante do verão. Por que os caminhões da UPS não viram à esquerda? De modo geral, você teria dificuldade para encontrar um caminhão da UPS fazendo uma curva para a esquerda, em um cruzamento movimentado. E é tudo por causa de dinheiro. Quando a UPS decidiu se concentrar em uma direção mais ecológica, eles equiparam caminhões com sensores especiais e fizeram uma pesquisa de dados, descobrindo que muitos motoristas estavam parados enquanto esperavam para virar à esquerda. De 2004 em diante, a gerência instruiu os motoristas a virar à direita, criando rotas pré-planejadas para minimizar a quantidade de conversões à esquerda necessárias. A UPS viu uma resposta positiva imediata a esse novo sistema no sentido horário, que totalizou cerca de 350 mil pacotes a mais entregues anualmente, cerca de 10 milhões de galões a menos de combustível queimado e 35 milhões de dólares economizados. O que é aquele bolso minúsculo no jeans? Existem muitas coisas no dia a dia que você provavelmente nunca questionou o real propósito, e aposto que aquele minúsculo bolso na frente do seu jeans é uma delas. Historicamente falando, essa adição aparentemente inútil a um dos itens de roupa mais populares do mundo era conhecida como um bolso de relógio. Isso aconteceu em 1800, quando os cowboys costumavam usar seus relógios de bolso em correntes em seus coletes, até que a Levi's introduziu o pequeno bolso retangular, que evitava que os relógios quebrassem. Conforme os tempos mudavam, o bolso adotou vários outros nomes, cada um descrevendo um novo uso, incluindo bolso do bilhete, bolso para moedas e até bolso do preservativo. Hoje em dia é muito pequeno para conter qualquer coisa útil, mas continua a ser um marco da história da moda. Qual foi o dia menos interessante da história? Você pode pensar que teve um dia chato no trabalho ou na escola, mas isso pode se comparar ao que foi considerado o dia mais chato desde a virada do século XX. De acordo com os resultados do motor de busca True Knowledge, 11 de abril de 1954, foi oficialmente agraciado com um título tão brilhante. Ao analisar cerca de 300 milhões de fatos sobre eventos de interesse jornalístico, o mecanismo de busca foi capaz de identificar que nesse domingo específico de 1954, apenas 2 eventos notáveis ocorreram. Um jogador de futebol chamado Jack Shufflebottom morreu, e um acadêmico turco chamado Abdullah Atalar nasceu. Além desses eventos, nenhuma história real foi feita naquele dia. Já ultrapassou o dia 30 de abril de 1930, que antes era considerado o dia mais enfadonho, depois que um locutor de rádio da BBC declarou não há notícias. Por que os porcos não podem olhar para o céu? Os porcos podem ser um dos animais mais surpreendentemente inteligentes que existem, mas também são uma das únicas criaturas que são incapazes de olhar para cima e ver o céu. Embora eles possam deitar de costas ou vê-lo em um reflexo aquoso, os porcos nunca serão capazes de olhar para o céu como nós, simplesmente porque sua anatomia não permite. Os músculos do pescoço são desenvolvidos de tal forma que não conseguem levantar a cabeça o bastante para ver o céu acima deles. E isso se resume à evolução. A maioria dos animais evolui de uma maneira que otimiza a fuga de predadores e a localização de alimento. E como a comida natural dos porcos, como raízes, flores e insetos, fica no solo, não há necessidade de tal flexibilidade do pescoço. O salto alto sempre foi para mulheres? Saltos altos e estiletes podem ser considerados acessórios femininos, mas antigamente não era esse o caso. No século X, os cavaleiros da Europa usavam sapatos de salto que tornavam mais fácil para eles ficarem nos estribos. A cavalaria persa adotou saltos altos como esses, e a tendência então se espalhou pela Europa como um sinal de que alguém tinha cavalos e, portanto, era rico. Eventualmente, as mulheres de classe alta também começaram a usar saltos altos para afirmar sua igualdade.
e os sapatos se tornaram uma forma padrão de vestimenta para os membros mais ricos da sociedade ao longo do século XVII. Na virada do século XIX, a maioria dos homens renunciaram ao sapato de salto alto como altamente impraticável, mas os saltos femininos já haviam se tornado mais decorativos e na moda, então o hábito continuou. Porque você não pode segurar o nariz e murmurar. Os humanos são capazes de muitas coisas, mas murmurar e segurar o nariz ao mesmo tempo não é uma delas. A explicação simples é a mesma razão pela qual você não pode expirar enquanto segura o nariz e fecha a boca, porque não há nenhum lugar para onde o ar possa escapar. Para criar um ruído de zumbido, o ar deve passar pela sua laringe, também conhecida como caixa de voz, mas é improvável que isso aconteça quando seus lábios estão bem fechados. Como resultado, você pode cantarolar por alguns segundos, mas eventualmente vai ter que abrir a boca para recuperar o fôlego. Vá em frente, experimente! Por que os bebês recém-nascidos não podem chorar com lágrimas? Isso pode ser uma surpresa, afinal, a maioria dos bebês sai gritando e chorando desde o início. Mas os recém-nascidos não conseguem chorar lágrimas de verdade. Isso ocorre porque não nascemos com dutos lacrimais em funcionamento, que geralmente não se desenvolvem até que tenhamos entre 2 semanas e 2 meses de idade. As lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais sob nossas pálpebras. Elas descem sobre os olhos e os dutos lacrimais nos cantos. Em seguida, atuam como um sistema de drenagem útil para liberá-las em nossas bochechas, como um copo d'água transbordando. Os cientistas não têm certeza de por que esse sistema não vem instalado de fábrica, mas a maioria dos bebês definitivamente compensa quando esses dutos se abrem. Qual é a criatura mais solitária da Terra? Em 1989, uma série de hidrofones subaquáticos, chamados SOS-US, que foram construídos pela Marinha para detectar submarinos inimigos, capturou alguns sinais incomuns perto da costa do Pacífico. Os sons eram familiares o bastante para serem classificados como canto de baleia, mas eles estavam em uma frequência de 52 Hz, que é significativamente mais alta do que uma baleia azul, que canta entre 10 a 40 Hz, ou a baleia comum, em torno de 20 Hz. O pesquisador de mamíferos marinhos, chamado Bill Watkins, decidiu então dedicar o trabalho de sua vida a rastrear essa baleia solitária, que ele apelidou de 52. Quando Watkins faleceu em 2004, ele havia coletado 12 anos de gravações dos chamados de acasalamento não correspondidos dessa baleia solitária, cuja voz é simplesmente muito original para atrair um amante. Os pesquisadores nunca viram a baleia e não podem ter certeza se 52 ainda vagueia pelos mares de hoje. Os sinais de pare sempre foram vermelhos? Os sinais de trânsito estão bem estabelecidos hoje em dia, mas antigamente o icônico sinal vermelho brilhante era amarelo. A história diz que, em 1922, a Associação Americana de Oficiais de Rodovias Estaduais se reuniu para determinar um projeto padrão e escolheu o amarelo como sua segunda opção. Na época, o vermelho já era usado nos semáforos, em parte porque a cor historicamente significava perigo, mas também porque é cientificamente classificado como a cor com o comprimento de onda mais longo. As células em forma de cone em nossos olhos são ajustadas para perceber diferentes comprimentos de onda no espectro de luz visível, de 380 a 700 nanômetros de distância. E como o vermelho cai por volta de 700, é a cor que pode ser vista de longe. Infelizmente, não tinha corante vermelho em 1922 que durasse o bastante, então eles decidiram pelo amarelo, que tem o segundo comprimento de onda mais longo, até que o esmalte de porcelana vermelho resistente ao desbotamento se tornou disponível em 1954. Quantas lambidas são necessárias para chegar ao centro de um pirulito? Essa pergunta antiga tem incomodado qualquer um que goste de pirulitos Tootsie Pops, desde que a marca lançou o icônico slogan em seus comerciais em 1970. Embora, como afirma o comercial, o mundo nunca saiba com certeza, algumas tentativas oficiais foram feitas para resolver o debate de uma vez por todas. Estudantes de engenharia da Purdue University projetaram uma máquina de lamber, que foi construída para funcionar exatamente como uma língua humana, e descobriram que levava uma média de 364 lambidas para chegar ao centro. 20 voluntários humanos também participaram do experimento à moda antiga e tiveram uma média de 252 lambidas. Então acho que o número real está em algum lugar entre os dois. Em outras palavras, são necessárias muitas lambidas e muito tempo, a menos que você queira que sua língua acabe assim. Quando surgiu a expressão "Oh my God", "Oh my God" ou "Oh meu Deus", que foi oficialmente bem-vinda no Oxford English Dictionary em 2011, é sem dúvida um dos acrônimos de gíria mais usados além de LOL. Mas as origens são, na verdade, muito mais antigas do que você pode imaginar. Na verdade, o uso mais antigo pode ser rastreado até uma carta de um almirante da Marinha Britânica, chamado John Arbuthnot Fisher, em 1917.
e seu destinatário era ninguém menos que o próprio Winston Churchill. Fisher escreveu a famosa frase: "Ouvi dizer que uma nova ordem de cavaleiros está nos tapetes. OMG. Oh meu Deus." Regue com admiralidade. Se ao menos Fisher pudesse prever o que aconteceria com a língua inglesa no século XXI. Porque os chapéus de chefe são pregueados. O chapéu de chefe clássico, que é oficialmente chamado de toque blanche, é imediatamente reconhecível por sua forma imponente. Mas nesse design tem mais do que apenas moda. As histórias de origem variam desde a teoria de que chefes receberam um chapéu especial no século VII, como status para evitar que envenenassem o rei, até uma história de que Henrique VIII ordenou que seus chefes usassem chapéus depois de encontrar um fio de cabelo em sua sopa. No momento em que o toque blanche atingiu seu design reconhecível, no entanto, as pregas passaram a servir um propósito sutil, significando quanta experiência um chefe tinha. No início, um chefe com 100 pregas poderia conhecer 100 maneiras diferentes de preparar ovos ou cozinhar um frango. Hoje em dia, os chapéus dos chefes não têm tantas pregas, mas um número maior, mesmo que seja apenas 3 ou 4, ainda demonstra seu nível de experiência. Porque uma narina fica bloqueada de cada vez. Um dos primeiros sinais de que você está pegando um resfriado pode ser o nariz entupido, e geralmente, uma narina parece suspeitamente mais bloqueada do que a outra. Isso ocorre graças a um processo alucinante chamado ciclo nasal, que acontece constantemente, mas só se torna aparente quando você está doente. Você pode nunca perceber, mas está sempre respirando mais de uma narina do que a outra, porque mudam de lado ao longo do dia. O corpo infla o tecido com sangue para abrir um lado do seu nariz e fechar parcialmente o outro a cada 3 a 6 horas, para que funcionem em turnos regulares. Acredita-se que esse sistema aprimore nosso olfato, porque alguns cheiros são bem mais captados pelo fluxo rápido de ar pelo nariz, enquanto outros são percebidos com ar lento. Um fluxo constante de ar por ambas as narinas também secaria e mataria os minúsculos fios de cabelo que nos protegem de contaminantes estranhos. Esse processo sutil é amplificado quando você está doente, porque a narina que está efetivamente desligada parece muito mais obstruída do que a outra. Como a Nutella foi inventada? Nutella é uma das delícias favoritas do mundo, que agora pode ser encontrada em muitas formas e formatos, mas seu início é muito mais humilde do que você imagina. Embora a primeira jarra de Nutella tenha saído da fábrica em 20 de abril de 1964, suas origens remontam à década de 40. Durante a Segunda Guerra Mundial, um confeiteiro italiano chamado Pietro Ferrero decidiu misturar uma pasta doce que ele fez de avelãs com uma pequena quantidade do precioso cacau, para fazer a sua porção de chocolate durar o máximo possível. Sua criação popular, chamada de Guiando Jot, em homenagem a um famoso personagem local do carnaval da época, foi então embalada na forma de um pequeno pão e vendida em fatias. Diz a lenda que, em um verão quente de 1949, o mesmo ano em que Pietro morreu, o produto derreteu em um depósito em Alba. Então seu filho Michele o embalou e vendeu em potes. Depois de ser marcada como Nutella em 1962, a propagação aos poucos ganhou seu status lendário, e foi uma série de coincidências acidentais que deu início a tudo. Você quer que este formato de vídeo se transforme em uma série? Se sim, conta pra gente nos comentários. Além disso, quais desses fatos interessantes mais te impressionou? E o quanto você gosta de curiosidades aleatórias? Obrigado por assistir e até a próxima!